Acesse funpresp-jude.com.br. Na pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal, tem 3 mandados de segurança questionando a suspensão de servidores públicos. Um deles pede a anulação do processo que resultou na demissão de um ex-diretor do Senado, acusado de corrupção. João Carlos Zogby era analista legislativo e foi diretor do Senado entre 2004 e 2009. Depois de uma denúncia em uma revista semanal, foi desligado da casa. Ele foi demitido por meio de uma portaria do então presidente do Senado, José Sarney. Para a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, ficou provado que ele teria praticado várias irregularidades, entre elas, usado o cargo público em benefício próprio, participação em gerência ou de sociedade privada, utilização de pessoal e de recursos materiais em serviços para atividades particulares. O ex-dirigente do Senado apresentou um mandado de segurança aqui no Supremo questionando a demissão. Ele alega que durante o processo administrativo disciplinar houve várias irregularidades e pede para que a demissão seja anulada até o julgamento final. O relator do processo é o ministro Marco Aurélio. O plenário deve decidir se durante o PAD houve violação de direito líquido e certo a Zogby. Os ministros ainda podem analisar mais 2 mandados de segurança questionando a suspensão de servidores públicos. O primeiro é de uma funcionária que foi afastada por 60 dias por promover manifestação dentro da repartição. E o outro caso é de um servidor público também suspenso por 40 dias. Ele quer cancelar todos os registros no seu assentamento funcional. Bom, como você já está acostumado, todas as quartas e quintas a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Qual a diferença entre demissão e exoneração? No primeiro momento parece até que são a mesma coisa, mas são institutos distintos, tratados no direito administrativo como de maneira completamente distinta. Quando a gente fala em exoneração, é um ato administrativo que desliga o servidor público do serviço público, mas não guarda nenhuma relação com o aspecto punitivo. Já a demissão, ela guarda, sim, uma relação estrita, porque é uma penalidade prevista e que é aplicada quando um servidor público comete um ato de transgressão em razão do cargo efetivamente ocupado. Então, Fred, exoneração e demissão são institutos diferentes. A demissão, ela precisa previamente de um processo administrativo disciplinar para que ela possa efetivamente ser aplicada. A própria Lei 8.112, ela traz as hipóteses de exoneração e de demissão. Por exemplo, quando nós estamos diante de um servidor público efetivo, a exoneração, ela se dá quando ele mesmo pede o desligamento do serviço público ou quando ele não preenche os requisitos do estágio probatório, por exemplo. Então, ela não tem nenhum caráter punitivo. Já a demissão, ela acontece naquelas hipóteses em que houve uma transgressão disciplinar e aí é preciso aplicar uma pena. E uma das penas previstas está a pena de demissão. A gente viu ali na reportagem da Carol que foi citado o termo processo administrativo disciplinar. Explique para a gente, doutora, para que serve esse processo? É o chamado PAD, né? Também conhecido como PAD. Então, para que a administração pública possa efetivamente não só investigar, apurar quem efetivamente praticou uma conduta, um desvio disciplinar, como também possa aplicar uma punição específica, é preciso que isso seja feito por meio de um procedimento chamado processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar não é o único tipo de processo administrativo, mas é uma espécie de processo administrativo. E é interessante observar que nesses tipos de procedimento é preciso resguardar algumas garantias que são importantes não só para a administração pública, como também para o próprio servidor. Tá certo. Doutora, quais são as regras a serem observadas nesse tipo de processo? Bom, dentre as regras, Fred, eu poderia citar a própria ampla defesa. A Constituição Federal, ela assegura que em todas as esferas deve ser assegurado a ampla defesa e o contraditório. E o que isso significa na prática? Aquele servidor que está sendo acusado do cometimento de uma falta disciplinar,
ele tem que ter o direito de saber dessa imputação, dessa acusação, tem que ter o direito também de se manifestar em relação ao teor de todas aquelas acusações, o direito de produzir prova, de tentar provar sua inocência, enfim, são todos os direitos assegurados para que esse processo, ao final, possa resultar ou não na punição efetiva. Doutora Gisele, o direito tributário também é um tema previsto na pauta de julgamentos de hoje do plenário. Os ministros podem julgar um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida sobre a possível equiparação da cooperativa à empresa mercantil para fins de contribuição previdenciária. Uma empresa de estudos técnicos recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão da 5ª turma do TRF da 3ª Região, que entendeu que o contribuinte individual de cooperativas, associações ou entidades de qualquer natureza e finalidade se equipara à empresa. Por isso, a contribuição de 15% à Seguridade Social deve ser realizada sobre o valor bruto da nota fiscal da prestação de serviço, conforme lei de 1991. De acordo com o Tribunal Regional Federal, a Seguridade Social deve ser financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, como determina a Emenda Constitucional de número 20. Além disso, alega que a incidência do tributo em cima do valor bruto da nota fiscal altera a base de cálculo, desestimulando o cooperativismo e ferindo a Constituição Federal. O plenário pode decidir se, na hipótese dos serviços serem prestados por cooperativas, a contribuição de 15% em cima do valor bruto é constitucional. O relator é o ministro Dias Toffoli. Bom, doutora Gisele, existe uma lei, né, que trata da Seguridade Social, ela é de 1991. O que ela estabelece? Realmente, Fred, é a Lei 8.212, mais especificamente. Essa lei, ela estabelece que não só os órgãos públicos, como também a sociedade, todos são responsáveis para garantir, para dar efetividade ao acesso à saúde, à assistência social e à previdência. Então, essa lei, ela traz as contribuições previdenciárias que deverão ser pagas. Dentre elas, existe um percentual de 15%, que é esse que a repórter menciona na reportagem, que deve ser pago pelas cooperativas. Na verdade, deve ser pago pelas empresas no momento em que elas contratam cooperativas. Então, o que se discute neste recurso extraordinário é exatamente a constitucionalidade ou não deste percentual, dessa contribuição previdenciária, quando se trata de contratação de prestação de serviço por intermédio de cooperativas de trabalho. A gente já comentou que esse caso tem repercussão geral reconhecida, né? Quem poderá ser atingido com a decisão que deve ser proferida aí sobre este caso? Este caso, essa repercussão geral, ela foi reconhecida em razão do especial significado que ela tem, não só para a sociedade, mas sobre o aspecto jurídico e econômico também. Então, por essa razão, a partir do momento em que os ministros se posicionarem sobre essa questão, essa decisão, ela vai atingir todas aquelas pessoas que estejam numa relação jurídica como essa que nós acabamos de mencionar, ou seja, empresas que frequentemente utilizam de serviços que são prestados por cooperativas de trabalho. Então, isso tem sido muito comum, Fred, nos dias de hoje. Assim, formam-se cooperativas de trabalho. Essas cooperativas, elas são sociedades simples, formadas sem fins lucrativos, onde o sócio, ele acaba contribuindo com bem ou com serviço, e aquele produto que é obtido com a realização do trabalho, enfim, daquela atividade prevista da cooperativa, ele é repartido entre os próprios cooperados, não tem finalidade lucrativa, mas não significa dizer que as sobras não possam ser divididas entre eles. Existe, né, doutora, até uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no STF que trata desse assunto, né? Como está o andamento dessa DI aqui na Corte? Esta ação atualmente está sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, é a DI 2594. Ela já teve um pedido de inclusão em pauta. Atualmente, ela pode ir a julgamento pelo Pleno a qualquer momento. Mas, além dela, Fred, nós temos também outras 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Essa que você se referiu inicialmente, ela foi apresentada pela Confederação da Indústria. E outras 2 ações também tratam do mesmo tema. E esse tema, na verdade, tem sido recorrente no Supremo Tribunal Federal. Outros recursos extraordinários já trataram também dessa questão. Então, a decisão dos ministros em relação à constitucionalidade ou não dessa contribuição previdenciária será fundamental e resolverá aí a situação de várias cooperativas, de várias empresas que delas demandam, e os ministros irão verificar se essa contribuição ela fere ou não o cooperativismo, o estímulo ao cooperativismo previsto na Constituição Federal.